Olá, muito boa noite. Olá, Jaqueline Sam, muito obrigado por estar aqui com a gente. Boa noite, ela está dizendo aqui. Muito obrigado. Bom, vamos lá dar início a mais uma das nossas lives, né? Vamos começar, né? Nossos noturnos. Diri-san também está aqui com a gente. Boa noite, Diri-san. Muito obrigado. Eu quero hoje conversar com vocês sobre um tema assim que acho que é interessante, né, para a gente conversar. É fruto assim de uma conversa que eu tive assim com uma aluna recentemente, e acho que é interessante para a gente refletir, né, um pouco a respeito. Basicamente, né, a nossa conversa era sobre a questão, né, qual é a relação entre espiritualidade e religião, né? Qual é o, né, que isso quer dizer, né? Qual é o sentido dessas duas coisas, né? Deixa eu falar um oi aqui. Teatro de Encantaria entrou, muito bem-vindo. E também a Diri-san, né, falou boa noite para mim e para todo mundo. Rafael San também está aqui, boa noite, muito obrigado também pela presença de vocês. Bom, como eu estava dizendo, a ideia é a gente refletir um pouco a respeito disso. Como é que surgiu, né, qual foi essa questão, né, como é que isso surgiu? Basicamente, né, ela, né, falava, né, mas a religiosidade ou a religião é uma coisa criada pelos seres humanos, né? Quer dizer, e então, quer dizer, tem um aspecto de enfim, os limites, né, que são do próprio humano. De fato, né, isso, né, realmente, né, é um ponto. Mas e aí eu, né, perguntei, mas, bom, ok, mas qual é o sentido da religião? Para que ela serve? Né? Porque quando a gente pensa, né, na espiritualidade, ok, espiritualidade não demanda, né, não necessita de necessariamente uma religião. Há pessoas muito espiritualizadas e não seguem religião nenhuma. O que define, o que determina, né, a questão da espiritualidade é simplesmente você estar aberto para aquilo que está além, né, da nossa experiência, digamos, material, concreta. Acho que esse é o primeiro aspecto. Levando isso em consideração, a gente pode pensar que a espiritualidade permeia, né, todos os aspectos da nossa existência. Mesmo que a gente não, né, dê muita atenção a isso e que a gente, né, então não queira, né, desenvolvê-la de alguma forma. Então, basicamente, qual é o sentido? A gente pensa, então, na espiritualidade como algo, então, né, mais, digamos, íntimo, mais intrínseco à nossa existência, mas isso não quer dizer necessariamente que seja que isso tenha alguma relação com algo, digamos, mais palpável, concreto, material em algum sentido. Na verdade, né, esse, né, pode ser um sentido mesmo da espiritualidade. Mas, basicamente, se a gente para pensar, então as religiões, né, seriam, né, segundo essa ideia, né, dessa, né, aluna com quem eu estava conversando, algo que não diz respeito necessariamente à espiritualidade. Mas essa é a questão, né, chave. Mas todas as tradições religiosas, de alguma forma, buscam justamente se conectar com essa espiritualidade e propor práticas que desenvolvam, né, essa espiritualidade.
Então, né, a gente tem uma tendência, e tudo isso eu estou falando, na verdade, para comentar, né, que a gente tem uma tendência, principalmente aqui no Ocidente, né, e né, determinados grupos, nichos da sociedade, principalmente, né, quando a gente tem, né, um pensamento mais acadêmico, mais, né, racional e tudo, de que a religião, né, seria, na verdade, um problema, um incômodo, e aí a gente questiona se é necessário religião ou não. E é interessante levar isso em consideração. Claro, existe uma crítica, né? Isso não é de agora, né? O próprio Marx dizia, né, que a religião é o ópio do povo. E isso acontece mesmo, né? Quantas tradições religiosas, quantos movimentos, digamos assim, né, ligados à espiritualidade, acabam sendo mais uma prisão, uma forma de controle ou uma maneira de não deixar a pessoa ver claramente as coisas, o que ela está vivendo, as circunstâncias, etc. Então, de fato isso tudo acontece, isso tudo existe. Será que nossa prática, no caso especificamente do Zen Budismo, que é o que me proponho a falar, né? A gente poderia também dizer que essa religião ela também, né, nos cega, atrapalha, né, nossa espiritualidade, né, por conta desses aspectos, né, que a gente já está falando aqui? Será que a nossa espiritualidade precisa mesmo, né, de alguma religião, ou dessa especificamente? Basicamente, a ideia é que, bom, o que Buda ensinou é que a gente precisa ver amplo e profundamente. Desenvolver o olhar Buda é justamente ver tudo, sob todos os ângulos possíveis, em todos os tempos. Se a gente consegue ver dessa maneira, né, e essa é a manifestação da perfeição da sabedoria, né, esse olhar Buda, então nada vai estar escondido, não vai ter nada que não seja possível acessar. Esse é um aspecto, então, que já, né, de antemão nos faz, né, olhar para um ensinamento que conduz a uma prática espiritual. E eu ainda não estou falando de religião. Budismo como religião, como um grupo, né, de práticas e de ritos, né, e doutrinas, é óbvio que, né, não tem diretamente nada a ver com o Shakyamuni Buda, né, o Buda histórico, né, o mestre original. Ele não criou nada disso. Mas a partir daquilo que ele ensinou, várias tradições de budismos foram criadas, né? E a gente escolhe, né, nós budistas, eu digo, né, escolhemos algumas, uma ou outra, enfim, para seguir. Mas sempre com o intuito ou com o sentido de, poxa, nossa, será que essa expressão religiosa traduz a minha espiritualidade? Será que por esta via eu acesso a minha espiritualidade? Basicamente, esse é o sentido da religião, né? É a gente encontrar um eco daquilo que, na verdade, a gente já experimenta. Quantas pessoas já passaram por várias tradições religiosas ou vieram de outra tradição religiosa e caíram dentro do budismo, né? Quer dizer, justamente porque não encontraram esse eco, não se encontraram nas outras tradições e decidiram ficar nessa tradição porque ela, de alguma forma, te dá uma possibilidade de acessar aquilo, né, que é próprio da espiritualidade, mas de uma maneira que a gente consiga, a gente possa, né, se sinta, né,
em sintonia, né, com. Então esses ensinamentos, essas práticas, essas coisas me levam a me conectar com isso. Para todo mundo? Não. Para isso existem tantas outras tradições religiosas ou tantas outras linhagens dentro do próprio budismo, né? Então, quando a gente fala em budismo, é um erro, né, na verdade, né? A gente pode falar budismos, né, no plural, porque de fato a gente está falando de várias expressões e práticas ligadas ou embasadas nos ensinamentos de Shakyamuni Buda. Nós escolhemos, né, digo nós, eu e quem, né, os meus discípulos, enfim, aqueles que me seguem, praticar o Zen Budismo. Essa é a nossa, né, é a doutrina, o ensinamento, a religião que, de alguma forma, nos fez sentir que essas práticas, enfim, esses ensinamentos tocavam a nossa espiritualidade. E assim, outras tantas pessoas vão sentir com outras várias linhagens, né, outras várias tradições. Acho que é preciso encontrar esse eco. É preciso encontrar essa identidade, essa identificação. Né? E a gente fala tanto no budismo, mas a gente não pode pensar, né, em identidade, né, porque tudo isso é vazio e tal. Mas a gente também tem que entender que assim como Shakyamuni Buda procurou várias tradições espirituais, praticou e até que ele chegou, bom, eu vou pegar isso dali, aquilo daqui, aquilo de acolá, porque essas práticas me pareceram interessantes para aquilo que eu busco, para essa conexão, vamos dizer assim, com a minha espiritualidade, com essa busca espiritual. Então, ele, vamos dizer assim, sistematiza um conjunto de práticas que faziam sentido para ele das diversas experiências que ele teve. E nesse sentido, ele encontra, né, nessas práticas algo que para ele funcionou, vamos dizer assim. É estranho usar esse termo porque parece uma coisa muito utilitária, né? A religião não tem que ser, né, não tem um caráter utilitário. O sentido não é esse, né? Mas a gente, como eu disse, precisa conseguir expressar a nossa espiritualidade de alguma maneira, e esse é um dos caminhos, uma das possibilidades. Então a gente está aí, né, buscando e praticando a partir desses princípios, desses ensinamentos, dessa maneira, né, de agir e de pensar e de ver o mundo, as relações, etc. E isso quer dizer o quê? Quer dizer pura e simplesmente que nós temos uma, vamos dizer assim, uma aproximação ou uma sintonia ou, enfim, me fugiu o termo que eu queria usar, mas de qualquer forma, uma conexão, né, com essas práticas especificamente. Então a gente tem de um lado a espiritualidade, e de fato ela não precisa, né, de uma religião ou um conjunto de práticas, enfim, para ser expressa, mas essas práticas enfim, as tradições religiosas podem favorecer a nossa, o desenvolvimento dessa espiritualidade, né? Então, acho que, né, não dá para dissociar muito, né? Pode-se, mas como podemos viver a nossa espiritualidade ou desenvolvê-la, enfim, sem um conjunto de métodos e práticas? É possível, será? Mas eu não sigo nenhuma religião e sinto que eu desenvolvo a minha espiritualidade. Porque provavelmente você pratica alguma coisa, que pode não ser nada ligado a nenhuma religião, mas que de alguma forma se conecta
com a sua espiritualidade e faz com que ela seja expressa na sua vida, na sua existência. Acho que esse é um aspecto importante. Nós não precisamos de religião, mas elas podem nos ajudar, quando, obviamente, não aprisionam, não cegam, não nos levam, né, nos conduzem a caminhos inadequados, né? Então, basicamente, essa acho que é a reflexão que eu queria propor, né? Qual é o sentido, né, que a religião tem, sobretudo nos dias atuais, né? Que uso, vamos dizer assim, a gente faz da religiosidade, né? Porque às vezes, né, a gente vê que as pessoas que estão em busca, né, da prática espiritual têm um certo preconceito em relação às religiões, por conta daquilo que eu comentei no início, né, por tudo que se vê por aí, né, de críticas, né, a muitas tradições, posturas de religiosos, ou, né, enfim, N fatores, ou mesmo, né, do ponto de vista, digamos, acadêmico, né, um jeito de pensar, né, mais crítico, né, e mesmo, né, mas a religião é uma muleta, a religião, ela... eu acho que tem mesmo religiões que parecem esse tipo de coisa, né. A nossa prática tem uma característica mais de libertação, né, menos dogmática, portanto, né, e assim, talvez, né, e assim como a nossa, várias outras, né, não estou dizendo só a nossa que é assim, mas elas, de alguma forma, nos mostram, né, que, olha, é possível, estamos praticando algo que, sim, foi organizado, vamos dizer assim, por seres humanos, né? E foi estruturada, né? Essa tradição foi estruturada por seres humanos, enfim. Bom, mas Shakyamuni Buda era um ser humano. Ele também praticou outras tantas tradições religiosas, buscou aquilo que ele achou que poderia ser útil, válido para ele, né? Várias ele abandonou. Não é para mim, não funcionou para mim, não me deu essa conexão, não me fez chegar onde eu esperava chegar, né, o que eu buscava. E assim foi, em várias, até que ele decidiu, por conta própria, falou, bom, eu aprendi isso daqui, isso dali, como eu disse antes, né, e foi praticando daquela maneira que para ele fazia sentido. A partir disso, ele desenvolve, então, uma prática que ele ensina para aqueles que se aproximam, justamente porque encontram afinidade. Aliás, afinidade era o termo que eu queria lembrar aquela hora. Não me veio a palavra. Então, quer dizer, o sentido da religião, e de novo, né, não uma religião que te cega, mas, né, ao contrário, que te permite, né, questionar e abrir os olhos, é justamente esse. A gente se conectar com a espiritualidade e poder experimentá-la em plenitude, né? em toda a sua potência. E a prática, por exemplo, né? Pelo menos aqui no Zen, é justamente a gente começar a desconstruir todos os aspectos que não condizem com a expressão da espiritualidade. Então, a religião é como uma ferramenta que nos guia até um certo ponto e que depois ela pode ser, inclusive, descartada enquanto técnica, enquanto conjunto de doutrinas, etc. A ideia, né, da ideia do nirvana, né, do despertar, né, de Anuttara Samyak Sambodhai, né, o despertar perfeito, insuperável, esse é chegar num ponto em que o próprio budismo, Zen budismo, os budismos todos, tudo isso, né, desaparece. Então,
Talvez, se a gente olhar como ferramenta, né? E aí, cada tradição, cada expressão, né, da religiosidade vai então propor esse conjunto de técnicas e ferramentas, né, específicas para justamente poder desenvolver essa espiritualidade. Cada um vai encontrar, vai buscar nesse contexto, então, aquilo que funciona melhor. Acho que essa expressão, né, então, de uma espiritualidade que que a gente pode exercitar fazendo uso das ferramentas, mas sem nos perdermos nelas, né? Então, é importante que a gente não confunda, né, a religião com a espiritualidade. Mas também é importante que a gente, né, possa fazer um bom uso da religião para expressar e exercitar a nossa espiritualidade. Eu não sei se isso tudo ficou muito claro, porque também para mim estou aqui, na verdade, refletindo, né, junto com vocês. Mas acho que eu tendo a pensar, né, essas duas coisas como algo mais próximas do que poderia parecer. Sobretudo, né, para esse nosso olhar, né, no Ocidente, mais, às vezes, academicista, mais racional, enfim, que tende a querer, né, problematizar, né, a religião por alguma razão, enfim. Acho que, na verdade, o uso, né, que a gente faz dela é que faz mais sentido ou não, do que, né, de se pensar se ela pode ser útil, boa, etc. São juízos de valor. Mas também um bom uso é fazer desses métodos, técnicas, doutrinas, etc., ferramentas para o desenvolvimento da espiritualidade, para a expressão dessa espiritualidade e depois, né, deixa aí. Não precisa mais, né? Quando não precisar mais, quando o despertar acontecer, não é nem que você vai jogar fora. Isso naturalmente já não faz mais sentido, né? Já não vai estar mais ali, não vai ser mais necessário. Acho que, né, essa seria a minha reflexão aí nesse momento. Então vou agora, né, falar um oi para quem eu ainda não falei, vou ver se tem alguma questão, algum comentário aqui de vocês. Vamos ver quem que eu não tinha falado oi ainda. Diri-san, já falei. Rafael San também. Teatro de Encantaria, né, Fábio agradeceu aqui, muito obrigado. Shozan San também está aqui. Bru Vi, não sei. Bem-vinda, muito obrigado. Luiz San está aqui também. Gachô Sensei, ele diz, muito obrigado. Bruno San, bom vê-lo aqui também, muito obrigado. Daniela Seba também, bom vê-la aqui, muito obrigado. Luiz SSB, muito obrigado, Luiz San também. Rafa Gutierrez, desculpa, Rafa Gutierrez, muito obrigado, também muito bem-vinda aqui. Joana San também está aqui, obrigado por participar. Adri Dantas também, muito obrigado. Luiz mandou um gachô aqui, muito obrigado. Não sei pronunciar aqui. Misso, não sei. Bom, mas boa noite, muito obrigado por estar aqui também. Jonathan falou olhar tudo e em todos os tempos, sabe as palavras sensei ao despertar. É isso aí, é o olhar Buda. A Adri Dantas, né, mandou uma boa noite aqui para mim e de satisfação revê-lo. Eu é que agradeço muito, né? Obrigado por estar aqui acompanhando. Toyo-san também, muito obrigado, bom vê-lo aqui também. Sunji
Sung, não sei, Genaro, muito obrigado também, né, pela presença, por estar assistindo. César Bruno, também muito obrigado. Joana Dark Pascali também, muito obrigado por estar aqui. Olga Lucky Feng Shui também está aqui, muito obrigado. Bom Ei-san, bom vê-lo também, muito obrigado por estar aqui. Gi Bianchi também, muito obrigado. Rosemary San está aqui com a gente também, muito obrigado. E Teatro de Encantaria de Sensei, com sua licença, gostaria de fazer uma pergunta. Então vamos ver. Poderíamos dizer que a religião pode, então, nos auxiliar na disciplina da continuidade dos exercícios espirituais? Eu acho que esse é um dos principais papéis mesmo, né? Como eu falei, como ferramenta. Então, se a gente tem um conjunto de doutrinas, de práticas, de estudos que servem, né, para serem colocados, obviamente, em prática, se todos esses aspectos que essa tradição religiosa oferecem, né, com esse intuito de desenvolver a espiritualidade, poderíamos dizer que então, né, elas podem auxiliar na disciplina, né, da continuidade. Eu acho que é uma forma. A gente vê, por exemplo, quando a gente vai praticar zazen sozinho em casa, né, como é mais difícil do que praticar, né, dentro do templo, né, junto com outras pessoas. A gente sente uma diferença. Né, tem a ver, né, com a energia que está ali, né, que a gente está, né, juntos ali, emanando, vamos dizer assim, né, que essa conexão que se estabelece ali. Acho que podemos, sim, dizer isso. A gente pode ter as práticas, os ensinamentos como, vamos dizer assim, bases e ferramentas, né, como eu disse, para os exercícios espirituais. Toyo-san mandou gachos aqui também, muito obrigado. Ele falou que, aqui é outro, o En-Misu, que eu não sei, né, como dizer, está dizendo aqui, esse conhecimento não tem preço. O Moe-san disse, uma pequena pausa na minha batalha para dar um oi para um amigo. Muito obrigado, caríssimo. Né? Vamos seguindo juntos na batalha. E é isso aí. Né? Muito obrigado, né, por estar aqui. O MR Misu está dizendo, fora o Hanya Shingyo, quais os principais sutras no Zen? Bom, basicamente, né, o Hanya Shingyo, ou, né, também o Myoho Renge Kyo, né, que é o Sutra da Flor de Lótus, né, da Lei Maravilhosa, né, essa é uma das traduções do nome. Basicamente, eu citaria esses sutras, são os principais, né? Mas a gente tem outros, né, tem tratados, tem outros, os mantras, né, mantras longos, né, os mantras curtos, isso também, né, aparece nas nossas liturgias. Mas esses dois sutras são os principais, né, o Sutra de Lótus e o sutra, né, da essência, né, da perfeição da sabedoria. Daniel San também está aqui, e ele mandou um gachô. Muito obrigado, Daniel San. Muito obrigado a todos que assistiram aqui, ao vivo, e aqueles que, né, vão assistir depois. Né, espero, né, que a gente se encontre em breve em outras práticas. Quem puder e quiser, no final de semana vamos fazer um pequeno retiro, na verdade um Sanzenkai, uma prática, né, no templo em Ribeirão, em que a gente faz um pouco de zazen, vamos, né, comer juntos, né, de forma, né, formal, né, com as tigelas, enfim, vamos, né, fazer samu, etc. E então, né, nesse próximo fim de semana, quem quiser pode participar. E também quem quiser
né, se aprofundar um pouquinho mais, ou conhecer, né, não é se aprofundar, na verdade, porque é um introdutório, mas para conhecer um pouco mais do budismo, conhecer os ensinamentos básicos de Buda, também pode entrar em contato aí com a gente, que a gente está, né, lançando aí um curso de introdução para quem tiver interesse e quiser participar. É só entrar em contato aí com a nossa secretaria, tem o link aí na bio do nosso WhatsApp, e aí pode entrar em contato lá e perguntar. Então é isso. Cuidem-se bem, tenham uma excelente noite e, né, seguimos aí uma boa semana e até breve. Cuidem-se.